Com muita alegria nesta noite, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Está feliz, diga glória a Deus. Está alegre, diga aleluia. Bondade de Deus, sua misericórdia e sua graça nos permite estarmos esta noite na derradeira oportunidade deste grande congresso de jovens. Certamente os irmãos aqui desde quinta-feira estão sendo agraciados e presenteados com a presença de Deus, como também com as ministrações dos louvores e adoração a Deus e a pregação da boa palavra do Senhor. O culto tem dois momentos: momento em que nós falamos com Deus através da oração, do louvor, da adoração a Deus, e é o momento da retribuição de Deus, quando Deus fala conosco através de sua poderosa palavra. E nesta noite sinto-me honrado em poder retornar a esta casa e mais uma vez estar aqui revendo pastor José Pedro Teixeira, servo do Senhor, grande patriarca, um líder, sua esposa, essa família abençoada, e a igreja aqui em Santa Cruz, a Catedral de Madureira, não só aqui, mas este grande campo de trabalho que se estende até lá na Paraíba, no Rio Grande do Norte, não é? Com grandes extensões deste trabalho em Natal e em outras regiões do Nordeste. Sinto-me então, por esta razão, privilegiado em poder estar retornando aqui, depois de, acho que 5 anos que eu estive aqui pregando a palavra de Deus, e agora retornamos a Santa Cruz para mais uma vez falarmos a palavra de Deus. Obrigado, evangelista Adriano, Deus lhe abençoe. E é muito bom seguir os passos do Pai, não é? Ainda mais quando o Pai tem uma história assim, dessa forma. Deus lhe abençoe e mantenha você aí neste caminho, que é muito bom. A melhor dádiva de um pai é ter o filho seguindo seus passos. Evangelista irmão André, essa família, todos os companheiros, pastores, ao diácono irmão Marcos, que me buscou agora há pouco lá no Rio de Janeiro, aliás, no centro do Rio de Janeiro, porque ainda estamos no Rio de Janeiro, e viemos aqui esta noite para pregar a palavra de Deus. Vamos então para a Bíblia Sagrada, aquilo que Deus colocou em nossos corações, e a palavra de Deus, por certo, será pregada mais uma vez. O melhor diácono da igreja está trabalhando lá fora, que é a chuva, não é? Aí ninguém fica andando lá fora, fica todo mundo aqui dentro, é uma maravilha. Isto, Deus é providencial. Aleluia. Mas aqui não é daquele povo que canta e sai correndo, né? Canta e fica para ouvir a palavra de Deus, isso é uma maravilha. Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, capítulo de número 6. Por que não lermos o versículo 8 da palavra de Deus? Cantares de Salomão, capítulo de número 6, e o versículo é o versículo de número 8 da boa palavra de Deus. Fácil de encontrar, está quase que no centro da Bíblia. Para quem não está assimilado, não está encontrando Cantares, eu vou tentar ajudar um pouquinho. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. De trás para frente, vai lá no livro do profeta Isaías, você volta um livro e você vai encontrar, é muito pequenino, 8 capítulos, 117 versículos, mas é um livro muito especial, palavra de Deus, e certamente falará ao seu coração. Capítulo 6, versículo 8, quem encontrou, diga aleluia. Diz assim a Bíblia Sagrada: 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Vou ler mais uma vez. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem números. Diga glória a Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e oremos a Deus mais uma vez esta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui estamos, e com muita alegria lhe agradeço pela oportunidade de retornar a esta gigantesca catedral de sua igreja aqui no estado do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz. Mais do que isso, Senhor, não só pela extensão deste grande templo, mas pela magnitude de sua presença, porque aqui neste culto sentimos a sua graça, a liberdade de adorar o seu nome.
Aqui estão seus jovens, a igreja do amanhã, a igreja do hoje, a igreja do agora, e também, Senhor, a sua noiva representada esta noite em todos os seus departamentos. E tenho a responsabilidade que me acompanha já há muitos anos de transmitir sua palavra, de pregar a Bíblia Sagrada, e aquilo que está, Senhor, revelado neste texto, certamente irá falar aos nossos corações. Use-me como o Senhor fez ontem lá no estado do Ceará, e o Senhor vai fazer aqui hoje no estado do Rio de Janeiro, manifestando sua graça, sua glória e seu poder. Lhe agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito, lhe agradeço pela minha família, pelo meu ministério e pela minha casa. Mas mais uma vez, Deus, lhe faço um pedido peculiar, um pedido já que é costumeiro da minha vida nesta caminhada cristã, de, Senhor, estar mais uma vez dependente do Senhor. E eu lhe peço, Deus, me ajude, descortine o horizonte da revelação bíblica, e que eu possa ver neste texto aquilo que os olhos comuns e humanos não podem ver, mas aquilo que o seu Espírito resolveu revelar aos nossos corações. Mostra-nos, Senhor, a grandiosidade de sua palavra, porque amanhã, Deus, segunda bem cedo, este povo vai voltar para a sua vida cotidiana, natural, suas batalhas, sua história, Senhor, e precisamos de direções, precisamos, Senhor, de uma retomada, de ânimo, precisamos, Senhor, de tomarmos a decisão correta nas bifurcações da vida. Por isso, Deus, sua bússola, seu norte, sua palavra é que vai nesta noite gerar fé aos nossos corações, e sairemos daqui tendo a certeza, tendo a convicção de que mais uma vez ouvimos a voz de Deus e por ela fomos impactados. Em o nome bendito de Jesus, traga, Senhor, o sobrenatural sobre nós e nos abençoe de uma forma especial. Se é verdade, Deus, se é verdade que eu estou seguro nesta oração, onde houver um crente pentecostal, um crente que está aguardando ao soar da sua trombeta e que está aqui esta noite com graça e veio ouvir sua palavra, dá para ele só um gostinho daquilo que vamos sentir ainda antes que este culto termine, só para deixar o diabo preocupado com o que vai acontecer em Santa Cruz. Levante a mão direita e dá um grito de glória para adorar o nome de Jesus. Aleluia. Quem tem seu assento, assente-se. Quem não tem, fica em pé comigo, dando glórias ao nome bendito de Jesus. Quando olhamos para este interessante texto bíblico, sabemos que todos nós que estamos diante de um livro escrito pelo sábio Salomão, filho de Davi. Mas ao longo da história bíblica, e para podermos entender o contexto histórico e poético deste livro, precisamos primeiramente entender quem era Salomão e por que Salomão escreve este interessante livro de Cantares. A Bíblia Sagrada conta-nos a história de um povo chamado Israel. Este povo que viveu debaixo de diversos cativeiros, mas quando saiu do Egito, permaneceu na terra escolhida por Deus, e teve um período chamado período dos juízes. 15 juízes e governaram Israel, até que então Samuel, o último juiz, recebe do povo um pedido. O povo cobrava de Samuel, porque todas as nações vizinhas de Israel tinham agora seus reis, e Israel queria seu rei, queria deixar de ser uma nação teocrática, e então ter seu próprio rei, e então seguir uma linhagem normal deste reinado. Deus então olha a Samuel e diz: Samuel, permita que este povo escolha seu rei. E então o povo de Israel escolhe um homem chamado Saul, filho de Quis, alto, um homem de guerra, e que sobressaía todos os homens de Israel acima do ombro. Saul então reina por durante 40 anos. Começou muito bem, mas terminou muito mal. O interessante é que na história bíblica e da vida de Saul, nós entendemos que a maior dificuldade de todos nós não é começar bem. Começar bem todo mundo começa. A maior dificuldade e desafio da vida de crente é terminar bem. E Saul, infelizmente, terminou muito mal. Deixou o Espírito de Deus, consultou uma pitonisa em Endor, ofereceu sacrifícios na hora errada e por fim suicidou-se sobre sua própria espada. Quando termina o legado e o reinado de Saul, Deus então agora vai mostrar como ele gostaria que Israel tivesse seu rei e seu reinado. E então Deus escolhe um homem chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi herda o trono de Saul e vai reinar pelo mesmo período de 40 anos. Mas agora, devido aos grandes erros que Saul havia cometido, Davi herda um reino
reino completamente dividido, sem adoração, sem culto ao Senhor. E então Davi tem que começar novamente a administração deste grande reino. Como era sensível à voz de Deus, um homem que conhecia o coração de Deus e conhecia o princípio da adoração, a primeira atitude que Davi toma é ir buscar a arca da aliança em Kiriat Jearim e trazer da casa de Obed-edom aquela arca que representava a presença de Deus. E então Deus volta a reinar no centro de Israel, e Davi com seu exército começa a guerrear contra filisteus, inimigos diversos, e vai estendendo ao território de Israel. Sua mão vai manchando-se de sangue, porque era valente, homem de guerra. Era o reinado de Davi. Pecou, errou diante de Deus, mas sempre comovido, arrependia-se, e foi um homem a ponto de escrever o Salmo 51. Quando ele peca diante de Deus e erra diante do Senhor, ele tem a hombridade de vestir-se de pano de saco, de raspar sua cabeça e então dizer a Deus: Senhor, o Senhor pode tirar tudo quanto o Senhor quiser tirar de mim. O Senhor pode tirar o cetro, a coroa, o trono, a longevidade de vida, o status e até mesmo, Senhor, este governo de Israel. Mas uma coisa, não tire de mim: a alegria da sua salvação e a presença do seu Espírito Santo. Este era Davi, cheio de falhas, mas um homem que teve a coragem de tirar sua coroa e entrar dançando em Israel, trazendo a arca da aliança. Termina seus dias, termina seu governo, termina seu reinado, e agora Davi vai tentar os seus últimos dias, os últimos dias da sua história e da sua fé. Mas antes de passar o seu trono, ele tinha que realizar um sonho e um desejo: o sonho de construir um grande templo para o seu Deus, uma casa para Deus, e neste templo poder então cultuar ao Senhor com todo o privilégio e toda a adoração. Davi convoca todos os sábios de Israel, seus sacerdotes, levitas, conselheiros, os homens próximos do seu conselho, e então, quando está partindo para os seus últimos dias, chama seu filho Salomão, e chamando Salomão vai lhe dar 2 conselhos. O primeiro é que ele fosse homem e respeitasse as leis do Senhor, nunca virasse o rosto para Deus e nunca deixasse de servir ao Deus de Israel. Salomão escuta os conselhos de seu pai, e após os conselhos de seu pai serem dados, Davi então vai pedir um pedido especial a Salomão e diz: meu filho, seu pai foi um valente de guerra, foi um soldado, foi um rei que teve que guerrear durante todos os 40 anos de sua vida, e eu não tive tempo nem oportunidade de realizar um grande sonho, o sonho de construir a Deus uma grande casa, o templo do Senhor. Então eu não tenho como fazer mais isso. Se eu não tenho como fazer, o meu sonho vai se realizar no meu filho, e eu quero que você jure por mim, jure pelo seu Deus e jure pelo seu país, que você vai construir um grande templo para Deus. Salomão ajoelha-se diante de seu velho pai e promete para seu pai: eu vou construir, papai, um templo ao nosso Deus, e eu tenho certeza, este templo será tomado da glória de Deus e de sua majestade. Davi morre, Salomão herda o trono, e agora vai iniciar o maior momento da história de Israel. 40 anos também, são 120 anos de reinado, desde Saul a Salomão, e Salomão então tem que agora continuar um segmento do reinado de Davi. Não era qualquer coisa, era assumir um trono do maior rei de Israel, chamado Davi. Salomão então, diante de toda aquela multidão e diante de todo aquele povo, se desespera, entra em um verdadeiro desespero, porque sabia da responsabilidade que estava herdando. Então, sabendo como seu pai agia, ele fez da mesma forma. Chamou todos os conselheiros que tinham as cãs brancas, que tinham épocas e épocas governando ao lado de seu pai Davi, para poder tomar o conselho certo. Chamou os sacerdotes, os levitas, os conselheiros, os administradores, os tesoureiros, e todos se reuniram com Salomão. E então ele fez uma pergunta a todo o povo de Israel: sacerdotes, o que vocês já fizeram para Deus? E os sacerdotes responderam: nós para Deus já ofertamos muitas vezes 7 bois, 14 bois, 20 bois diante do altar do Senhor. Perguntou aos levitas: e o que vocês já fizeram para Deus? A mesma coisa. E os sábios de Israel: o que vocês já fizeram para Deus? Nós também já fizemos sacrifícios similares ao que os sacerdotes fizeram e os levitas também fizeram. E então ele perguntou aos conselheiros do seu reino, que eram conselheiros de seu pai: e o meu pai Davi, o grande rei Davi, o que ele já fez para Deus? Seu pai, um dia, em uma só noite e em um só dia, ofertou para Deus 100 bois diante do
Senhor. Então Salomão andou para cá, andou para lá, coçou sua cabeça, olhou para os céus, olhou para todo o governo, abriu o palácio e a janela dele, e então olhou para os sábios de Israel e disse: eu vou fazer para Deus o que ninguém nunca fez, porque se eu fizer para Deus o que ninguém nunca fez, Deus vai fazer por mim o que ninguém pode fazer. Então ele disse: reúna toda a nação de Israel, quero subir ao monte do Senhor, aonde está o altar de cobre de sacrifício, e reúna 1000 holocaustos diante do Senhor. Eu vou ofertar em um só dia 1000 bois diante de Deus. Quando Salomão começa a ofertar os 1000 bois, a fumaça daquele sacrifício vai chegando às narinas de Deus. Deus levanta-se do seu trono, e a Bíblia diz que o próprio Deus deixa a eternidade e vem à terra e coloca a sua glória diante de toda a congregação de Israel. E houve naquele dia um grande temor ao Senhor, e todos ajoelharam-se e renderam-se a Deus. E então Deus falou com sua voz eterna ao sábio Salomão: Salomão, eu sou o seu Deus, o Deus de seu pai Davi, e eu vou lhe dar um direito. Peça-me o que queres que eu te faça, e eu lhe farei. Meu Deus, que privilégio Deus aparecer a mim ou a você e dizer assim: escolha o que você quiser, peça o que você quiser. Nos olhos de Salomão, alguém poderia dizer: ele vai pedir alguma coisa como longevidade de vida, riquezas e patrimônios. Mas Salomão ajoelha-se diante de Deus e diz: meu Deus, eu não quero nem ouro, nem prata, nem cetro, nem coroa. A única coisa que eu quero, Senhor, é sabedoria para saber entrar diante deste povo e sair diante deste teu grande povo que o Senhor me deu. Ele não disse nem meu povo, ele disse teu povo, porque ele sabia de sua limitação, e o povo sempre foi de Deus. Então Deus disse: Salomão, já que me pediste sabedoria ao invés de qualquer outra coisa, eu vou lhe dar mais do que me pedistes. Vou lhe dar não só sabedoria, mas ninguém na terra, nem antes de Salomão, nem depois de Salomão, será sábio quanto você será. E mais do que isso, Salomão, não lhe darei só sabedoria, lhe darei longevidade de vida enquanto for fiel comigo. Lhe darei também riquezas, ouro, prata, joias preciosas, como nunca houve antes de ti e nem depois de ti. Ninguém nesta terra terá a riqueza que você, Salomão, terá. Salomão então sai diante de Deus e começa a governar aquela nação de Israel. E a Bíblia diz que seu nome no hebraico significa pacífico. Na verdade, uma palavra profética, paz, porque Davi guerreou, Salomão tinha paz, porque Deus cessou os inimigos, guardou os inimigos e deu a Salomão o privilégio de reinar 40 anos sem fazer guerra contra ninguém. Como sua sabedoria era acima da média, então ele começou a administrar Israel como nenhum outro rei na terra administrou Israel em 40 anos. Ali tem uma bandeira de Israel. Quando você olha para a bandeira de Israel, você vê a estrela de Davi no centro e 2 faixas em azul na horizontal, uma em cima e outra embaixo. Essas 2 faixas representam o território da promessa de Israel, desde a terra dos filisteus até a divisa do Eufrates. Somente na época do reinado de Salomão, Israel herdou toda a terra da promessa, a faixa de Gaza, a Palestina e todos os territórios ocupados pelos árabes estavam diante de Israel na época do reinado de Salomão. Como ele não tinha guerra com ninguém e sua administração era uma administração forte e poderosa, Israel começou a crescer, a aumentar e a tornar-se sua riqueza como jamais nenhum outro rei teve. A Bíblia diz no livro dos Reis, lá no capítulo de número 10, a partir dos versículos 10, 11, 12 e 13, a Bíblia diz que Israel começou a crescer e a riqueza de Salomão aumentava todos os dias. Tanto é verdade que a Bíblia diz no capítulo 10 e no versículo 22 que a receita anual de Israel era de 666 talentos de ouro. Cada talento de ouro pesa 34 quilos. Se você multiplicar 666 vezes 34, você tem uma matemática simples de 22.644
4 quilos de ouro que Israel tinha como receita todos os anos para Salomão. Então ele começou a levantar o grande templo de Deus, que ele demorou 7 anos para construir, por causa da receita que ele tinha e do número de funcionários que ele tinha no seu governo. Salomão teve uma ideia: todos os países daquela época tinham seus funcionários como escravos, eram forçados ao trabalho. Salomão foi o primeiro rei que ofereceu salário para os trabalhadores. Então muitas pessoas saíam de diversos reinos vizinhos e vinham trabalhar para Salomão, para ter o dinheiro de Salomão e o salário de Salomão. A Bíblia diz que ele tinha uma receita, ou por que não dizer uma folha de pagamento, de 153.600 trabalhadores. Esses trabalhadores eram divididos em 3 partes. 70.000, eles subiam as montanhas para trazer madeira de acácia, cedro do Líbano e outras madeiras especiais. Outros 80.000 subiam as outras montanhas para trazer ouro, prata, pedras preciosas, joias e riquezas a Salomão. Ele tinha 3.600 inspetores. O que é que esses inspetores faziam? Eles andavam de dia e de noite durante o reino de Israel e olhavam para alguém que não estivesse trabalhando e então dizia: volte ao trabalho. Salomão precisa de mais ouro, de mais prata, de mais joias, de mais riquezas. Ele é o grande Salomão. Ele foi crescendo e aumentando sua força bélica. Por isso que a Bíblia diz que ele tinha 1.000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas. Não pense, os senhores e senhoras, que Salomão tinha relacionamento com essas mulheres. Não, eram jogos políticos. Um rei tinha uma filha e então ele queria exportar com Israel, importar com Israel, queria proteção de Israel, queria que Israel estivesse sob a proteção do seu reino, porque se Israel protegesse alguém, ninguém tinha coragem de fazer guerra, porque ninguém poderia desafiar o exército de Salomão. Ele tinha 1.400 carros de guerra. Ninguém tinha uma potência bélica como tinha Israel. Então Salomão casava-se com estas moças, donzelas e princesas, e então tinha um acesso político, econômico com a nação vizinha. O rei de Irão, o rei do Egito e todos os reis queriam aliança com ele, porque todos queriam vê-lo, queriam conhecê-lo, queriam saber quem ele era. A rainha de Sabá saiu dos confins da terra para vir conhecer a glória do rei Salomão. Em Eclesiastes capítulo 2, ele diz que tudo que seus olhos desejaram, ele viu, ele provou de tudo. Ele, quando descobria que tinha um vinho importado, que ninguém ainda tinha tomado deste vinho, então ele mandava buscar. Alguns dos seus funcionários saíam viajar pelas montanhas e ficavam 4, 5 anos viajando para encontrar uma flor rara, uma hortaliça, uma orquídea, uma rosa, porque ele tinha na janela do seu quarto um jardim suspenso e nele ele tinha plantado todas as espécies de flores já existentes nesta terra. A Bíblia diz que se ele soubesse de um cantor que tocasse um instrumento diferente ou tivesse uma voz única, ele mandava buscá-lo e trazia só para cantar um hino ao grande rei Salomão. Ele então começou a ver tudo, e a Bíblia diz que tudo que os seus olhos desejaram, ele não privou de absolutamente nada. Ele tinha uma casa que foi construída na montanha, 7 anos, o templo de Deus, mas a casa dele, ele demorou 13 anos para fazer. E a história diz, segundo Flávio Joséfo, todas as manhãs Salomão descia daquela casa e ele tinha uma escolta particular de 12.000 cavaleiros, 12.000 soldados. 6.000 deles cuidavam da segurança do palácio, ao redor do reino, ao redor do palácio, nas torres de atalaia. 6.000 acompanhavam o rei quando ele descia pela manhã, e todo dia, antes do seu café da manhã, ele descia no nascer do sol, a um riacho perto do palácio, e lá ele banhava-se. 6.000 cavaleiros desciam com ele, todos eles vestiam púrpura, vestiam tírias, eles tinham os cabelos compridos até a cintura, e eram jogados neles papelotes
chariotes de ouro. Salomão descia vestido de branco, todos eles com cavalos brancos, e o cavalo de Salomão também era branco. E quando os raios do sol batiam na cabeleira daqueles homens, parecia que o rosto deles resplandecia, devido à beleza do ouro misturado com a glória de Israel. E todos curvavam-se e diziam: longa vida ao grande Salomão. Ninguém nunca será semelhante a ele, ninguém nunca terá o poder que Salomão tem, ninguém nunca terá a riqueza que Salomão tem, ninguém nunca será semelhante a Salomão. Ele tinha na sua garagem particular 40 mil cavalos importados. Não pensem, senhores, que os cavalos de Salomão são parecidos com esses pangarés que nós conhecemos, comedores de jornal, lá no deserto do Piauí. Não, senhores e senhoras, os cavalos de Salomão eram cavalos importados, éguas egípcias. Daria para comprar uma BMW 0 km hoje. É a mesma coisa de dizer que Salomão abria a garagem da sua casa e ele tinha 40 mil BMWs estacionadas para ele escolher qual ele ia andar. Este era o grande Salomão. Todos os vasos da sua casa, os copos da sua casa, não eram de plástico, nem de cristal Sica. Não, senhoras e senhores, eram de ouro maciço. Ele tinha 80 mil taças de ouro maciço no seu palácio. Todos os talheres da sua casa eram de ouro. Ele tinha 200 mil talheres. Os pratos eram de ouro, seu trono era de ouro, as escadas do seu trono eram de ouro. Ele fez 2 leões de ouro maciço, uma à direita e outra à esquerda, para escorar o seu braço e então governar aquele grande reino. E todos batiam no peito e diziam: nas terras áridas da Palestina, no deserto da Judeia, nas terras de Israel, nunca vai pisar um homem maior do que Salomão. Nunca vai andar por aqui um homem que tenha glória maior do que o rei Salomão. Mas muitos séculos depois, numa manhã de sábado, apareceu nas terras áridas da Palestina um manso nazareno, que o profeta olhou para ele e disse: é como uma raiz de terra seca, não tem parecer, não tem formosura, homem tratado no trabalho e moído por nossas transgressões. Este manso nazareno, chamado Jesus Cristo de Nazaré, um dia levantou a mão no peito e bateu e disse em alta voz: vocês, nação hipócrita de Israel, se vangloriam por causa de Jonas o profeta, mas eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Vocês se gloriam pelo grande templo que Salomão construiu e Zorobabel reconstruiu, mas aqui está o homem que em 3 dias derruba este templo e em 3 dias o coloca de pé. Ele olhou para toda a nação de Israel e então num dia ele bateu a mão no peito e disse: aqui está quem é maior do que o rei Salomão, Jesus Cristo de Nazaré. Quem acredita nisso, levante a mão direita para os céus, segura a mão direita em cima, levante a mão esquerda para os céus. Isto, vamos tentar melhorar esse retorno. Segura as 2 mãos lá em cima, mão direita no ombro de quem está à direita, mão esquerda no ombro de quem está à esquerda. É deste jeito que eu creio, é deste jeito que eu acredito. Isto, levante as 2 mãos assim, a mão direita no ombro de quem está à direita, a mão esquerda no ombro de quem está à esquerda. Isto, é deste jeito. Chacoalha este crente assim, diga: se Jesus é maior do que Salomão, então glorifique este Jesus que está aqui, adore este Jesus que está aqui, glorifique. Olhe para cá, olhe para cá, levante a sua mão direita para os céus. Eu já pisei em 28 nações, eu já pisei em 28 nações, conheço alguns reinos desta terra. Eu já estive em 6 reinos, e em todo reino que eu pisei, em todo reino que eu preguei, eu fiz a mesma pergunta: aqui no seu reino, alguém já nasceu rei? E a resposta é sempre a mesma: não, aqui no nosso reino, ninguém nasceu rei. Por que, pastor? Porque o homem nasce príncipe, e um dia ele se transforma rei. Ninguém nasce rei, mas o meu Jesus, ele não, ele nasceu rei, porque um dia, o palácio de Herodes, alguém perguntou assim, magos entravam e dizia: rei Herodes, tem 3 reis que estão querendo falar com o senhor. E os magos entraram com ouro, incenso, mirra, e olharam e disseram:
grande rei Herodes. É aqui, neste grande palácio, que nasceu o rei dos judeus. Jesus é o rei, e não é só rei, ele é rei dos reis, porque no Salmo 24, a Bíblia diz que quando Jesus está sendo ascendido ao Monte das Oliveiras, a caminho do céu, depois de ser ressurreto dos mortos, anjos vieram buscar Jesus, e o salmista escreveu e disse que quando os anjos levavam Cristo Jesus para os céus, anjo não é onisciente, nem onipresente. Uma parte dos anjos vieram buscar Jesus, outra parte ficaram no céu para encontrar Jesus, e os anjos que traziam o mestre gritaram: levantai, ó portais eternos, levantai, ó entradas eternas. E os anjos que estavam dentro do céu disseram: por que levantar esses portais? Há tanto tempo não se levanta, há tanto tempo não abre este portal. E os anjos que estavam trazendo Jesus disseram: porque quem vem aí é o rei da glória, é o rei da glória. Só porque Jesus é maior do que Salomão, dá um grito de glória para tremer a catedral de Madureira. Salomão era grandioso em sua sabedoria, e a Bíblia diz que a sua grandiosidade era tamanha, que então um dia ele teve uma ideia esta que todo líder gostaria de ter, mas não tem coragem. A história diz que Salomão tinha sósias, pastor José Pedro. Os sósias de Salomão era para evitar algum atentado. Então onde ele passava, às vezes não era ele, no meio do povo, ninguém via ele de perto. Sua escolta era de 6.000 cavaleiros. Então ninguém chegava perto dele, ninguém olhava para o rosto dele tão perto. E um dia Salomão disse: eu quero saber o que o povo pensa a meu respeito. Porque uma coisa é um líder que tem cercado de pessoas que estão na sua intimidade. Os íntimos geralmente não têm coragem, às vezes, de falar o que o chefe precisa ouvir. Mas Salomão caminhava e dizia: eu preciso saber o que o povo pensa a meu respeito, porque só os meus conselheiros não vai resolver. Então ele disse: eu vou caminhar no meio do povo. E alguém lhe aconselhou: mas chefe, se o senhor caminhar no meio do povo, pode acontecer alguma tragédia, o senhor é rei. Ele disse: então eu vou disfarçado, eu não vou como rei, eu vou arrumar uma roupa diferente. E Salomão pensou durante a noite, e ele então descobriu que ele tinha um jeito de visitar o povo. Ele tirou sua coroa de rei, seu cetro de rei, sua roupa de rei, e pediu para seu secretário conseguir uma roupa de pastor de ovelhas. Ele coloca uma capa de pastor de ovelhas, e quando o dia estava amanhecendo, ele vai saindo do palácio, e soldados com lanças nas mãos disseram: alto lá, pastor de ovelhas, para onde você vai? E o pastor de ovelhas respondeu: eu quero conhecer o reino de Salomão, quero saber de seu assentar e de seu deitar, quero conhecer a grandiosidade do seu povo e a liderança deste grande rei. Então os soldados disseram: pode passar, pastor de ovelhas. Salomão então foi bem cedo na feira, aleluia, para conhecer o que é que o povo comia na feira. Foi lá comer uma comidinha, um pastel de feira, um cuscuz, aleluia, um baião. Foi lá na feira de São Cristóvão para provar o que o povo come. Aleluia, irmão. Salomão então conversou com o povo, e aí ele dizia assim: o que é que o senhor acha do rei? E alguém respondia: o rei é bom nisso, mas o rei não é bom naquilo. O transporte a 3,20 não está dando certo, tem que baixar. O rei está bom nisso, mas está faltando investimento em saúde, segurança, e assim por diante. Então ele ia anotando. E ninguém sabia que ele era o rei, porque vestido de pastor de ovelhas, ninguém olhava para o rei de perto. E ele conversava, aí ele almoçou com o povo, comeu um viradinha paulista. E quando ele terminou de comer, ele foi andando para a direção mais baixa do reino. E a história diz que ele chega ao último local do palácio, do reino, a parte mais baixa. E quando ele chega na parte baixa do seu governo, ele chegou a um local que nem ele como rei sabia que existia. Um local cercado por um muro. E em cima de cada pilar do muro havia uma torre. E em cada torre um moço vestido de branco, com uma trombeta de ouro na mão. 2 soldados à porta deste local com espadas e lanças. E ele perguntou: que lugar é este aqui? Este lugar, pastor de ovelhas, é o lagar. E o que se faz aqui? Aqui se faz vinho. Salomão então entra no lagar.
E quando ele entra no lagar, havia várias bacias, onde as mulheres donzelas pisavam a uva, esmagavam a uva e preparavam o vinho. E de longe ele viu uma moça morena, linda, bela, virgem. E na troca de olhares ele se apaixona por ela. E ele chega perto dela e pergunta: qual é o seu nome, moça? E ela respondeu: meu nome é Sunamita. E então ele disse: o que fazes aqui? Eu preparo o vinho. E ela perguntou: para onde vai este vinho? Este aqui é o vinho que o rei toma. Este vinho só o rei pode beber. Vai para a mesa do rei. E ele olhou para ela e disse: me diga uma coisa, moça, por que existem essas torres? E em cada torre tem um moço com uma trombeta de ouro na mão. E a moça respondeu: porque existe uma promessa. O rei prometeu que um dia vai vir aqui nos visitar. E se o rei chegar de surpresa, os moços vão tocar as trombetas para avisar que o rei está chegando para nos visitar. Ele olhou para ela e disse: moça, me responde outra coisa. Sim, pastor de ovelhas. Por que você trabalha o dia todo pisando uva, incansavelmente, do nascer do sol ao pôr do sol? Mas a sua roupa, eu percebi, ela está branca. Não tem mancha de uva, de suco, de sujeira. Não tem nenhum momento que a sua roupa tenha uma ruga e um defeito. E ela respondeu: sabe por quê, pastor de ovelhas? Porque ali embaixo do lagar tem um riacho de águas cristalinas. E de hora em hora eu piso uva, vou lá, tomo um banho na minha roupa e deixo ela branca e resplandecente. Por que, moça? Porque se o meu rei chegar de surpresa, a minha roupa não vai poder estar manchada. Vai ter que estar branca. Consegue um tecladista para mim bem baixinho? Urabashuriandarabashandarabahai. Rei, ô pastor de ovelhas, de hora em hora eu desço lá embaixo, tomo um banho na água cristalina e volto para cá. Levante a mão direita para os céus. Levante a mão direita e coloque o dedo indicador de profeta, assim, isto. Abra um sorriso pentecostal, sorriso com barulho. Isso, pastor, está faltando um dente na boca. Põe a mãozinha na boca e dá um sorriso do mesmo jeito. Aponta esse dedinho para o narizinho de quem está do seu lado aí. Diga: o teu rei está chegando. E quando ele chegar de surpresa, sua roupa tem que estar branca e resplandecente. Hoje tem um riacho de águas cristalinas. Hoje você vai tomar banho da graça. Vai tomar banho da graça. Só para deixar o diabo desesperado. Quem quer entrar debaixo da torneira da graça, dá um salto dessa cadeira, dá um pulo de glória, dá um brado para adorar este Jesus. Deixa eu ver quem já está tomando banho na torneira da graça. Este amiguinho de Facebook não vai tirar sua fé. Hoje você vai tomar um banho na torneira da graça. Esta aventura passageira não vai tirar você desse caminho. Hoje você vai entrar na torneira da graça. Este pecadinho de estimação não vai matar sua salvação. Hoje você vai tomar banho na torneira da graça. Toma banho, banha-se na graça. O rei olhou e disse: moça, eu vou voltar para o palácio. Quando ele vira as costas e vai saindo, ela grita: espere, pastor de ovelhas. Pois não, moça. Aleluia. Você não é pastor de ovelhas. Você não tem pés de pastor de ovelhas. Você não tem mãos de pastor de ovelhas. Você não tem pele de pastor de ovelhas. Você não tem voz de pastor de ovelhas. E quem eu sou? Você é o rei. Você anda igual o rei. Você fala igual o rei. Você olha igual o rei. Você tem autoridade de rei.
O rei então tira sua capa de pastor de ovelhas, olha para ela e diz: moça, eu passei pelos que são meus, atravessei o meu povo, mas ninguém me reconheceu, ninguém percebeu que eu sou o rei. Porquanto tu me conheceste, eu vou te deixar uma promessa: eu vou voltar para o meu palácio, eu vou preparar um lugar para você, eu vou preparar um quarto grande para você, eu vou preparar uma mesa para você, eu vou preparar uma ceia para você, eu vou preparar um paraíso para você, e eu vou voltar a segunda vez, eu vou voltar para te tirar daqui, e você vai viver no meu palácio. Se a catedral de Santa Cruz está esperando o rei voltar, dá um grito de glória que só você sabe dar para o rei. Pega na mão de quem está à direita e segura a mão de quem está à esquerda. Ontem foi sábado, está todo mundo cheiroso. Levante o braço deste crente junto com o seu assim. Chacoalha este crente. Olhe para cá, segura a mão. A noiva olhou e disse: mas rei, e o que eu faço enquanto o senhor for e voltar? Enquanto eu for preparar lugar, chacoalha esse crente, continua no mesmo lugar, trabalhando no deserto, pisando uva. Mas não esquece, deixa a roupa branca, deixa a roupa resplandecente, deixa a roupa sem mancha. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai abandonar o seu lugar, você vai continuar até o fim. Tem horas que a gente pensa em desistir, tem hora que a gente pensa em parar, tem hora que a gente pensa em abandonar, tem hora que a gente pensa em retroceder, tem hora que a gente pensa em abandonar tudo, jogar credencial, queimar gravata, quebrar o playback. Mas eu venho como profeta: o teu rei está voltando. Você não vai parar, você não vai desistir, você vai continuar. Só quem acredita, só quem acredita. Eu vou te dar um minuto para você adorar a Deus, eu vou te dar um minuto para você glorificar a Deus. Só quem está esperando o rei voltar. Eu sei que está difícil, eu sei que tem hora que você diz: não aguento mais. Mas agora que está ficando bom, você vai desistir. Agora que está ficando gostoso essa batalha, você vai parar. Você vai para o céu comigo, você vai para o céu comigo, você vai para o céu comigo. Vai, nem que seja amarrado. Escute. Mas Salomão teve 3 tipos de mulheres. 60 são as rainhas, 80 são as concubinas, e as virgens sem número. Salomão tinha rainhas, concubinas e virgens. A
3 tipos de igrejas que estão esperando o rei voltar. Aleluia. A primeira igreja são as rainhas. Diga, rainhas. Uma vez eu estava em Londres pregando, e o pastor me levou a uma apresentação que estava tendo, e a rainha ia acenar da porta do palácio. Então eu fui lá ver, uma coisa linda, tudo perfeito. O jardim do palácio parece algo que é pintado. Mas eu percebi, eu olhei para tudo aquilo e eu cheguei a uma conclusão. Rainha tem trono, palácio, cetro, coroa. Mas rainha nunca vai ter a glória que um rei tem. A rainha de Candace dos etíopes mandou eunuco para conhecer a glória de Israel. E ele encontrou Filipe e foi salvo por Jesus. A rainha de Sabá saiu dos confins da terra para conhecer a glória de Salomão, porque ela tinha trono, mas não tinha glória. Há muitos reinos nesta terra que estão querendo tocar naquilo que não pode ser tocado, porque o rei dividiu conosco o seu palácio, o seu trono, o seu sangue, a sua palavra, o seu espírito. Ele dividiu conosco os privilégios, mas tem uma coisa que ele não deixa ninguém tocar: é a sua glória. Os 24 anciões se curvaram diante do trono do Cordeiro e receberam coroas por seus méritos. Mas quando eles pegaram as coroas, aqueles 24 anciões de Apocalipse representam o Antigo e o Novo Testamento. 12 portas de Jerusalém, 12 apóstolos de Jesus. Eles se curvam diante de Jesus e eles tiram a coroa, e eles rolam aos pés de Cristo como bolas de boliche as coroas. E eles dizem: Senhor Jesus, nós não somos dignos de usar coroas. Digno é o Cordeiro de Deus, que merece honras, glórias e louvores. Olha aqui para mim. Deus mandou Noé construir uma arca com 3 pavimentos, janelas e portas. Mas uma coisa Deus disse a Noé: a arca não vai ter leme, não vai ter ninguém que leve a arca, porque a arca de Deus, quem leva é o próprio Deus, quem coordena é o próprio Deus, porque a glória sempre será de Deus. Eu estou trazendo uma notícia do céu para a sua vida. A glória dentro da igreja de Cristo pertence ao único digno de glórias e de honra, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pastor, eu ensaiei tanto, mas não cantei no congresso. Continua dando glória. Não é por isso que você vai deixar de ser crente. Pastor, eu estou o ano todo trabalhando do lado do pastor, está chegando a convenção e eu não fui relacionado de novo. Continua dando glória. Não vai deixar de ser crente por causa disso. Mas pastor, eu fui ensaiar a semana toda e o maestro olhou de cara feia: não vou tocar mais. Não vai tocar mais por quê, meu irmão? Está tocando para o maestro ou está tocando para o rei? Pastor, eu tentei ensaiar, mas não deu certo, porque estão me perseguindo na minha congregação. Então eu vou mudar de congregação. Você tem que mudar de congregação por quê? O teu rei não está mais nessa congregação, mudou de congregação também. O rei continua aí, continua no lugar que Deus te colocou. Aguenta o preço, paga o preço, sofre aí. Ou você está dentro da igreja para buscar coroa, glória e honra. Aqui dentro só tem um que é grande, só tem um que é digno de glória, ao rei. Ei. Eu louvei a Deus, os representantes da filha do irmão Garotinho que estão aqui hoje, porque tem político que só aparece na igreja na hora da eleição. Mas a gente tem que vir na igreja não é para buscar alguma coisa, tem que vir na igreja para adorar o rei. Eu estou cansado, irmão, de pregar. E de repente a gente não tem reconhecimento na terra. Às vezes eu digo: Deus, eu vou desistir. Aí eu começo a entender e ler a Bíblia. Nós não fomos chamados para ser reconhecidos. Se o reconhecimento vier, amém. Se não vier, também amém. Agora tem meia dúzia que começou ontem, não tem as cães brancas que o senhor tem, pastor.
não tem os calos que o Senhor tem, não tem a história que o Senhor tem, não tem a vida que o Senhor tem, não construiu nenhuma igreja ainda. Você chega na igreja dele, parece que ele está sentado num trono, não pode te dar paz do Senhor, não levanta nem para te cumprimentar, parece que eu sou um funcionário que fui lá atender ele porque estou ganhando uma oferta. Eu estou cansado de gente hipócrita, gente que pensa que é melhor do que o outro, que é melhor do que o rei, só porque tem uma faculdade melhor do que o outro. Olha aqui para mim, o meu rei não mudou, meu irmão, o meu rei é o mesmo, o nosso rei não mudou, o nosso rei é o mesmo. Tem crente que começa bonitinho, vem para a igreja de chinelinha havaiana, aceita Jesus, vem todo quebrado, arrebentado, destruído, vem com a vida moída. Aí Jesus melhora ele um pouquinho, ele compra um sapato bonito, compra uma roupa, daqui um dia está com um sapato que parece uma cobra coral, com umas 18 cores assim, já arruma um anelzão que compra ali na Uruguaiana, arruma um terno que não sei veio da onde, sei da onde, uma gravata que parece seda, mas é uma viscosa e mentirosa. Aí senta, cruza as pernas, cruza o braço e fica te olhando, pensando que sabe mais, que sabe melhor, que conhece mais, que conhece. Aqui não tem ninguém para competir, não tem ninguém que sabe mais, que sabe menos. Aqui a gente vem, dá glória a Deus, ajoelha, ora, prega, mas a glória é do rei. Fica em pé só um instante, eu já continuo. Esse demônio da competição, esse demônio de espaço, matando um ao outro, puxando o tapete um do outro, boicotando um ao outro, por causa de posição, de status, de cadeira, de grau, de carteira. Aleluia. Aqui dentro só existe um que merece ser adorado. Levanta as duas mãos para o céu, chacoalha as mãozinhas assim. Isso. Quando eu disser 3, você vai dar um giro de 360 graus. Pergunta por quê, pastor? Vai dar uma olhadinha ao seu redor para ver se não tem ninguém usando coroa aí. Porque se tiver alguém usando coroa, ele está com cólica de rim, está com a vontade de ir para casa, fica olhando para o relógio toda hora para ver se está começando fantástico. Mas se este crente está aí do seu lado, veio aqui só para adorar o rei, ele está com vontade de voar, de saltar, de pular, de chorar, de dar glória, de receber o batismo no Espírito Santo. É 1, é 2 e é 3. Dá uma olhadinha aí quem tem coroa e quem não tem. Só quem não tem coroa, só quem vem adorar o rei, tira o pé do chão, salta, 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 salta para adorar. Eu vou repetir porque você não entendeu. Só quem veio a Santa Cruz para deixar adoração para o rei e glorificar o rei, tira o pé do chão e dá 3 pulos pro ar, dá 3 gritos de glória para adorar. Dá glória pro rei. Olhe para mim. Olhe para cá. De pé mesmo. O rei tinha um segundo tipo de esposa. Eram as concubinas. As concubinas estavam no palácio, mas estavam sempre em segundo lugar. Hoje há uma inversão de valores. Há igrejas que estão colocando o rei em segundo lugar. Estou acreditando mais no místico, em amuletos, em homens, em profetas, do que no rei. Eu acredito em profecia, Deus me usa em profecia. Eu acredito em profeta, eu acredito em mulher de Deus, eu acredito em homem de Deus. Mas se para você sair de casa tem que ligar para profeta de manhã, você está desviado. Se para casar tem que ir na casa do profeta, você está desviado. Está igual Saul. Se para fazer um negócio você tem que ir na casa do profeta, tem algum problema na sua vida. Mas Deus não fala mais, não fala porque você não vem no culto. Toda terça-feira Ele está falando aqui. Toda escola dominical Ele está falando aqui. Toda Santa Ceia Ele está falando aqui. Todo culto Ele está falando aqui. O rei não sai daqui, irmão. O rei continua aqui. Ele fala é aqui.
Olhe para mim. Nós temos que parar com esse negócio de mistificar tudo. Nós somos pentecostais. Só que escute, a igreja evangélica, Assembleia de Deus, não precisa imitar ninguém. Nós é que fomos espelhos durante mais de 100 anos para as outras igrejas, e estamos hoje tentando perder a nossa identidade, tentando imitar o que os outros estão fazendo. Mas está dando certo para eles. O nosso negócio sempre deu certo, foi o mesmo, é um jeitinho nosso mesmo. É pregar, batizar no Espírito Santo, batizar nas águas, e esperar o arrebatamento. É círculo de oração, é mocidade, é líder de adolescente, é banda, orquestra, grupo de varões pentecostais igual eles. Mas nós não precisamos imitar ninguém. Nós não precisamos de oba-oba, de dancinha para cá, de dancinha para lá. Não precisamos de campanha disso, campanha daquilo. Não precisamos de chave disso, de porta daquilo. Nós não precisamos de óleo disso, de água daquilo, de lenço disso, de rosa daquilo. Nós não precisamos de terapia de amor. Nós não precisamos de regressão. Nós não precisamos de célula. Nós temos é que pregar o evangelho de Jesus. Só isso. É simples. É simples. Pegue na mão do irmão ao seu lado, direita e esquerda. Eu vou terminar. Já que eu demorei 5 anos para voltar, eu aprendi que é melhor deixar você com sede do que matar você afogado. Segura o irmão do seu lado. Quem sabe eu volto em setembro no Congresso das Irmãs, né? Chacoalha assim a mão desse irmão. Chacoalha assim. Diga, o último tipo de irmã, de igreja, o último tipo de mulheres de Salomão eram as virgens. Chacoalha a mão desse crente. Chacoalha. Diga, as virgens estavam no palácio, ouvia o rei, via o rei passar, sentia perfume do rei, tocou já até nas orlas do vestido do rei. Chacoalha assim. Só que tinha um problema: elas nunca tinham tido relacionamento com o rei. Só conhecia o rei de ouvir falar. Chacoalha esse amor. Diga, hoje você vai conhecer o rei de verdade. Vai ter que sair daqui relacionado com o rei. Hoje o rei vai te pegar. Você vai sentir a glória do rei, o toque do rei, vai falar a língua do rei, vai ser tocado pela majestade do rei, vai ser envolvido pela presença do rei. Projeto Catedral, isso. Cadê o projeto Catedral? Levante as duas mãos para os céus, com alegria, lá em cima na galeria, aqui embaixo. De 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Se você não tem problema nenhum com o irmão do seu lado, fica de frente com ele, fica de frente com ela. Se tiver algum problema, já conserta de uma vez, que você vai ter que ir para o céu com esse crente aí. Levanta as mãos, mas não encosta na pessoa. Assim, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Olha para este crente, para ele, para ela. Diga, você tem que chegar no céu já falando a língua do céu, já conhecendo o poder de Deus. Diga, hoje, não importa o que você viveu, que você passou, que você enfrentou, não importa as perdas, os ganhos, as vitórias, as derrotas, as cicatrizes, os momentos tristes, os momentos de pé, os momentos caídos. Chacoalha esse crente e diga, hoje é hora de sair daqui abraçado com o rei, renovado pelo rei, cheio da presença do rei. Ei, esta noite quebra o protocolo, desfaz essa carinha de perfeito, mostra que você é simples, falho, frágil, que precisa do rei, que depende do rei, que é carente do rei, que precisa da glória do rei. Me dá um
abraço. Canta, canta, Projeto Catedral. Tens minha vida como altar. Esta é a Assembleia de Deus. Um trono de louvor. Essa é a igreja que vai encontrar Jesus. Entrego a ti, esta Senhor, é a noiva que nasceu no Pentecoste e vai ser arrebatada no Pentecoste. Salta, pula, chora, grita, canta, rola no chão, o meu mancha essa gravatinha de seda de lágrima, amassa essa chapinha do cabelo, reboca essa maquiagem, dando glória a Jesus. Sente a glória do Rei esta noite. Canta. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Em 20 pessoas diferentes e dizer assim: eu vou te encontrar no céu. Tem coragem, irmão? Tem? Então caminhe aí na catedral, caminhe, procure alguém, procure 20 crentes e diga: eu vou te encontrar no céu, eu vou te ver lá em cima do céu. Senhor, meu Deus, guarda o meu coração. No teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar. Aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão no coração. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos fiéis, e não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Vos conceda uma noite de paz.